Acordando um dia, comecei a me preparar para o trabalho. Beijei minha fiel esposa, que não deu motivos para preocupação. Também abracei minha filha, que estava indo para a escola. Para mim, deveria ter sido um dia comum, que não diferiu muito um do outro ao longo dos últimos anos da minha vida. Mas minha harmonia foi interrompida por uma pessoa, por causa da qual tive que tomar muitas atitudes estúpidas. Trabalhando atrás do balcão da nossa loja de autopeças, encontrei um visitante inesperado. Um homem de terno elegante se aproximou de mim, exibindo brevemente uma identidade oficial. Não entendi bem seu nome. Você poderia mostrar sua identidade novamente, mas mais claramente, perguntei educadamente, pois tudo tinha acontecido rápido demais. O homem, franzindo a testa, tirou a carteira novamente e apresentou várias credenciais impressionantes. Examinei-as cuidadosamente antes de tirar fotos com meu telefone. Acho que você não deveria ter feito isso, ele observou, demonstrando preocupação. Mas você viu como eu fiz, certo? Eu sorri em resposta. Droga, sim, você tirou uma foto. Como posso ter certeza agora de que você não fará nada com ela? Ele perguntou, ainda preocupado. Não vou postar suas informações pessoais em lugar nenhum, eu o tranquilizei, enfatizando que não tinha mais intenções. Talvez eu só queira lembrar seu nome e número do distintivo, só por precaução, acrescentei, contemplando possíveis cenários. Ele olhou para mim desconfiado, como se tentasse decifrar minhas intenções. Você age de forma suspeita para alguém que não fez nada de errado, ele observou, apresentando-se como detetive Samson. E você é extremamente suspeito para um detetive que nunca me acusou, eu retruquei, destacando meu respeito pela lei cultivada entre policiais, incluindo meu primo Kevin, que aconselhava sempre fotografar as identidades de estranhos. A situação piorou quando o detetive exigiu saber onde eu estava ontem à meia-noite, enquanto os outros clientes observavam os eventos se desenrolando com curiosidade cautelosa. Eu não sabia exatamente o que o detetive estava procurando, mas tinha certeza de que seria melhor discutir esse assunto em particular. Convidei o detetive a se afastar do balcão e vir ao meu escritório para que pudéssemos discutir o assunto em particular, sem bisbilhoteiros. Depois que nos acomodamos em meu escritório, o detetive, que claramente não conseguia conter sua impaciência, retomou seu interrogatório. Ele estava interessado em saber onde eu estava ontem à meia-noite. Eu o avisei que se ele viesse à minha loja novamente e começasse a fazer perguntas em voz alta na frente dos meus clientes e funcionários, eu teria que expulsá-lo. Tente se comportar profissionalmente, eu o aconselhei fortemente, ao que ele retrucou que eu não tinha o direito de expulsá-lo, pois ele era um detetive da polícia. Quando exigi ver o mandado, ele admitiu que tinha vindo me fazer algumas perguntas, mas o fez de forma menos rude. É por isso que sugeri mudar nossa conversa para cá, para meu escritório. Você tem o direito de fazer perguntas, mas eu também tenho o direito de proteger minha propriedade, expliquei a ele antes de responder a sua pergunta. Enfatizei que passei a noite e a noite inteiras em casa. Saí do trabalho às 4 da tarde, cheguei em casa às 4:30 e não saí mais. Minha filha e minha esposa ficaram comigo a noite toda, então elas podem confirmar meu álibi, assegurei ao detetive Sampson. Ele perguntou se mais alguém poderia confirmar minha presença em casa, ao que respondi afirmativamente. Quando Sampson mencionou que minha esposa disse que eu estava dormindo no sofá, ele sugeriu que eu poderia ter saído por algumas horas e retornado sem ser notado. Você falou com minha esposa? Fiquei surpreso. Ele continuou a me questionar sobre Belry Lassar, de quem eu disse nunca ter ouvido falar e provavelmente nunca ter conhecido. O detetive persistiu, perguntando se eu sabia onde ele morava, e o mencionou no passado, o que me levou a suspeitar que algo tinha acontecido com ele. Se eu não conhecia o homem, como eu poderia saber onde ele morava? Eu respondi. Sampson continuou a perguntar sobre possíveis conexões entre minha esposa e Lassar, questionando se eu tinha visto alguma mensagem dele. Notei que ele habilmente formulou a mesma pergunta de forma diferente, mas deixou claro que eu nunca tinha ouvido seu nome e, consequentemente, não tinha visto nenhuma mensagem. Sinto que algo está errado aqui, mas por que você está me perguntando sobre essa pessoa? Concluí, expressando minha confusão e suspeita. Ontem à noite, algo irreversível aconteceu.
Sua vida foi encerrada em uma luta implacável. Naquele momento, o detetive Sampson estava diante de mim, seu olhar penetrante. Você ocupa um lugar especial em nossa investigação. Talvez seja a hora de reconsiderar sua versão dos eventos, ele perguntou, como se estivesse jogando um jogo psicológico. Tentando manter a compostura, respondi. Por que eu mataria um homem que eu nem conhecia? Sabe, há casos em que os maridos, ao saberem de um caso, perdem o controle e atacam o amante da esposa, Sampson continuou, examinando minhas reações. Você está dizendo que Sandra... Com aquele cara? Consegui dizer, exigindo explicações. A resposta do detetive foi fria. Sua esposa alega que o caso deles já dura 2 meses. Há quanto tempo você sabe disso? Ele perguntou. Cerca de 1 minuto atrás, eu soltei, mal contendo uma onda de raiva. Essa conversa acabou. Preciso falar com Sandra, eu disse, levantando-me. No entanto, Sampson foi inflexível. O tribunal emitiu uma ordem de restrição. Você não pode chegar a menos de 100 jardas dela. Minha cabeça estava girando com a notícia. Não apenas o caso, mas também o medo que Sandra e nossa filha têm de mim, como se eu pudesse me tornar um assassino. Sandra realmente pensa isso? Perguntei, sentindo meu coração afundar em desespero. Ambas querem se proteger de você, Sampson respondeu. E como eu vou provar agora que sou incapaz de assassinato? Perguntei, tentando encontrar algum tipo de pista. Vamos verificar cada detalhe, mas não saia da cidade por enquanto, ele avisou. Minhas tentativas de defender minha liberdade foram recebidas com ameaças de autoridades locais e avisos sobre possível prisão. Meu mundo inteiro virou de cabeça para baixo, do mal-entendido à raiva e ao desespero. Eu me vi preso em circunstâncias muito mais complexas e sombrias do que eu poderia ter imaginado. Enquanto eu tentava não ceder aos meus sentimentos pessoais na frente de colegas e clientes, o detetive Sampson, saindo do meu escritório com um sorriso irônico, me deixou perplexo. Eu tinha certeza de que ele não pararia por nada para me implicar em assassinato. De repente, meu irmão Dennis apareceu na porta do meu escritório. Ele entrou, fechou a porta silenciosamente atrás de si e sentou-se, perguntando o que aconteceu. Compartilhei com ele os detalhes do encontro com Sampson, sem esquecer de mencionar como ele me pediu insistentemente para não sair da cidade, e como misteriosamente ele me ligou ao prefeito Smith, que queria me ver atrás das grades. Quais são seus planos? Você não pode ficar aqui. Esse cara vai atrás de você, Dennis comentou preocupado. Ele temia pela minha segurança, especialmente no caso de um encontro com Sandra, o que poderia levar à prisão. Concordei com suas preocupações e decidi que a melhor coisa seria simplesmente entrar na minha caminhonete e ir embora, esperando que o verdadeiro culpado fosse encontrado. Dennis sugeriu que eu não voltasse para casa e apenas começasse a viajar. Use seu cartão de crédito para compras necessárias. Leve seu laptop para que eu possa mantê-lo informado, ele aconselhou, desejando que eu ficasse seguro. Assim, às 3 da tarde, segui para o sul na rodovia. Durante a viagem, refleti sobre o quão rápido minha vida havia mudado. Na noite anterior, uma discussão com Sandra sobre sexo, ou melhor, sua ausência, foi a gota d'água. Sandra se tornou distante e fria em relação a mim, o que se tornou um problema sério em nosso casamento. Costumávamos encontrar tempo para intimidade pelo menos algumas vezes por semana, mas ela me recusou da última vez. Ela me acusou de egoísmo, alegando que meus desejos não justificam ignorar seus sentimentos. Ela foi inflexível. Para que ela se sentisse desejada e amada, romance e atenção eram necessários, não apenas proximidade física. Essa conversa me fez passar a noite no sofá, ponderando as razões de sua indiferença em relação a mim. Dúvidas encheram minha mente. Parecia que ela estava encontrando consolo nos braços de outro, me deixando de lado. Esses pensamentos só intensificaram minha raiva e sensação de traição. No dia seguinte, eu me vi longe de casa. Decidindo esticar as pernas em um dos parques locais de uma cidade industrial, inesperadamente encontrei um homem mal vestido que, apesar da minha confiança na minha própria força, me causou alarme quando apontou uma arma para mim. Sua exigência foi sucinta. Venha comigo.
Sob seu olhar vigilante, aproximei-me de um velho explorador, onde ele educadamente me convidou para sentar no banco do passageiro. Entrando no carro e colocando o cinto de segurança, notei sua preocupação com a segurança. O homem andou ao redor do carro, sentou-se ao volante, pegando uma bolsa do banco de trás, começou a se preparar para a jornada que tinha pela frente. Procurei por um momento para tomar a iniciativa, mas ele não me deu chance. Apesar de sua aparência desleixada, estava claro que ele sabia o que estava fazendo. Pegando a bolsa, encontrei dentro um longo jaleco, um chapéu macio, luvas de látex e óculos escuros. No momento em que estacionamos perto da serraria abandonada, meu companheiro, com um ar de homem de negócios, me fez vestir essa roupa estranha. Parece que estamos indo para um baile de máscaras, fingindo ser os Blues Brothers, brinquei nervosamente, tentando esconder minha ansiedade. Em resposta, ele apenas bufou e acenou para que eu colocasse o cinto. Não demorou nem 5 minutos para que estivéssemos no estacionamento do banco, e minhas piadas rapidamente se transformaram em alarme. Ele saiu para abrir minha porta e me entregou um saco de pano. Apenas mantenha-a aberta, eu cuido do dinheiro, ele disse, como se fosse a tarefa mais mundana. Mal consegui reunir coragem para protestar quando o metal frio de uma arma na minha testa me silenciou. A estranheza da situação atingiu o pico quando entramos no banco. Pareceu levar uma eternidade para os caixas perceberem que algo estava errado. Os sorrisos só sumiram quando meu parceiro apontou a arma para eles e ordenou que enchessem o saco com dinheiro. A segurança do banco, na forma de um grosso painel de acrílico, complicou a tarefa, mas logo o dinheiro começou a se acumular no saco. No entanto, o silêncio foi quebrado pelo som distante de sirenes, se aproximando e induzindo pânico dentro de mim. Droga, eu disse para você não chamar a polícia, meu companheiro gritou para um dos caixas. A situação chegou ao extremo quando ele, incapaz de conter sua raiva, atirou no caixa. O caos se instalou no prédio. Os reféns começaram a correr em todas as direções, e meu parceiro inadequado começou a atirar em qualquer coisa que se movesse. Ironicamente, uma das balas ricocheteou e o atingiu. Percebi que essa era a minha chance de escapar. Rapidamente saí, e o som das sirenes estava se aproximando, restando muito pouco tempo. Então, decidi correr pela floresta mais próxima. Tendo corrido apenas alguns metros pela floresta, emergi em uma clareira em uma colina e parei por um momento para avaliar a situação. Olhando ao redor em busca de possíveis perseguidores, lembrei-me do treinamento de corrida ao qual dediquei tempo alguns anos atrás, com o objetivo de perder peso. Esses exercícios não só me ajudaram a perder os quilos extras, mas também me prepararam para esses desafios inesperados. Estando a aproximadamente meia milha de onde deixei meu caminhão, eu estava ansiosamente tentando descobrir se a polícia havia notado, confiante de que não havia ninguém no parque perto do velho freixo. Descobri algo que me lembrou a toca de uma marmota. Descartando o jaleco que eu tinha usado durante o roubo, escondi-o cuidadosamente nesta toca, junto com meu chapéu, então os camuflei com terra. Decidi jogar meus óculos escuros em um buraco de árvore. Naquele momento, percebi que ainda estava segurando o saco de dinheiro, cuja tinta já havia secado. Baixando o saco até o chão, abri-o cautelosamente com um longo pedaço de pau. Recolhi 3 maços estragados e os escondi no oco da árvore, junto com os óculos escuros. Ao me aproximar do meu caminhão, eu estava nervoso, esperando ser cercado pela polícia a qualquer momento, mas isso não aconteceu. Liguei o caminhão e dirigi na direção oposta ao banco. Várias horas se passaram antes que eu pudesse relaxar um pouco, percebendo que eu poderia ter conseguido escapar da punição. Meu cúmplice, sem saber meu nome, não conseguiu me entregar à polícia. Na melhor das hipóteses, ele só conseguiu descrever minha aparência, mas eu tinha visto retratos falados suficientes para entender que a probabilidade de ser reconhecido dessa forma era extremamente pequena. As câmeras do banco capturaram apenas uma pessoa de jaleco, chapéu grande e óculos escuros, tornando minha identificação quase impossível. Não toquei em nada sem luvas, tentando não deixar impressões digitais. A confiança de que a polícia seria meu próximo passo, esperando o dinheiro aparecer, parecia improvável para mim, já que os números de série provavelmente não eram pré-gravados, a menos que tivessem uma lista preparada de números em caso de roubo.
Nunca senti necessidade de dinheiro a ponto de considerá-lo meu único objetivo, especialmente quando se tratava de alguns milhares escondidos em uma bolsa. A ideia de gastá-los, arriscando ser pego em menos de uma hora, parecia absurda para mim. Minha atenção foi atraída para um canteiro de obras, próximo ao qual carros estavam enfileirados, prontos para atravessar a rua. Olhando pelo espelho retrovisor, notei que não havia carros atrás de mim. Foi onde parei ao lado de uma Chevrolet Silverado novinha em folha, adornada com emblemas de clubes e placas do Texas. Na caçamba desta caminhonete havia 2 bicicletas, colãs para caiaques e outros equipamentos para recreação ativa. Rapidamente transferi minha bolsa de dinheiro para a caçamba. Naquele momento, toda a atenção estava em um enorme veículo cruzando a rodovia, e ninguém percebeu o dinheiro sendo movido do meu caminhão para o de outro. Depois de sair da rodovia na próxima rampa de saída, peguei as estradas secundárias. Por fim, descartei as luvas de látex jogando-as de uma ponte no rio. Ao cair da noite, parei na próxima cidadezinha. Em um motel local, dormi tranquilamente por 10 horas inteiras e decidi verificar meu e-mail e as notícias sobre assaltos a banco recentes pelo Google Glow na manhã seguinte. Dennis havia enviado uma breve mensagem mencionando que nem minha esposa nem minha filha tentaram entrar em contato comigo no trabalho. A cidade inteira estava alvoroçada com notícias de um assassinato. Havia rumores de que a polícia estava me procurando pelo assassinato do amante de Sandra e tentando fugir da justiça. Foi interessante descobrir que outros homens casados também eram considerados possíveis suspeitos do assassinato. Parecia que Belle Lacer tinha algumas admiradoras casadas. Dennis também me informou que um assalto a banco ocorreu quando eu estava saindo da cidade, durante o qual uma pessoa ficou ferida, e o ladrão conseguiu escapar com uma quantia não especificada de dinheiro. Então, pesquisei por assaltos a banco e descobri que meu banco estava no topo da lista, seguido por um assalto a uma casa em Blandon. Tendo alcançado o auge no mundo do seu no Google Glow, descobri que nem meu nome nem meu negócio foram mencionados. Em vez disso, Billy Bob Jenkins estava no centro das atenções por tentar matar uma caixa por sua beleza, e acidentalmente atirou na própria cabeça. Não é exatamente o que foi discutido no artigo, mas eu tinha testemunhado o evento e sabia a verdade. Billy Bob também tinha mirado em outra caixa com um lindo sorriso, mas a bala ricocheteou na bolsa de dinheiro que ele segurava, causando uma explosão de tinta cobrindo Billy Bob. Bem, você entendeu. Enfurecido e envenenado por chumbo, Billy Bob tentou atirar em seu cúmplice, que conseguiu escapar. Atirou na janela do passageiro de seu carro, mas Billy Bob errou. Naquela época, a polícia estava procurando seu cúmplice na floresta atrás do banco, confiante de sua prisão iminente. Após a tentativa frustrada de assassinato, Billy Bob entrou em coma por causa da bala na cabeça e não conseguiu fornecer à polícia nenhuma informação sobre seu parceiro. Um artigo subsequente descreveu como a polícia rastreou o dinheiro roubado até a família de um congressista do Texas que estava de férias e visitando o Biltmore Estate em Asheville, Carolina do Norte. Enquanto o congressista Johnson e sua esposa visitavam a propriedade, seus filhos estavam gastando dinheiro como marinheiros de licença. O congressista Johnson negou qualquer conhecimento da origem do dinheiro, mas após interrogatório, seus filhos confessaram tê-lo encontrado em uma mala com mais de $7.000, levemente manchada de tinta. A polícia ainda está tentando descobrir quem na família pode ter se envolvido no roubo. Essa situação não só me deu uma chance de limpar meu nome, mas também inadvertidamente envolveu um político de alto escalão em um escândalo, o que se transformou em uma sorte incrível para mim. Encontrando-me nas colinas da Carolina do Sul, busquei deliberadamente refúgio de todos os meus problemas, visando evitar qualquer atenção. A situação era tão tensa que quase esperei ser imediatamente preso por um crime que parecia inacreditável. O assassinato do amante da minha esposa, embora eu já estivesse à beira da prisão por outro assunto. Viajando por esta região, descobri muitos lugares e atrações únicas que poderiam prender meu interesse por alguns dias. Um dia, enquanto eu dirigia por uma estrada de terra, meus olhos avistaram uma velha caminhonete abandonada na beira da estrada. Havia 2 passageiros parados ali, olhando para o capô aberto com visível perplexidade. Decidindo ajudar, parei mais perto e ofereci minha assistência. Eles eram tão parecidos que ficou imediatamente claro que eu estava diante de irmãs, ambas com cerca de 30 anos de idade.
Depois de me apresentar, descobri que uma delas era Lib, e a outra era Abby. A picape delas quebrou de repente e se recusou a dar partida. Ao inspecionar sob o capô, percebi que o problema era com um terminal de bateria severamente enferrujado. Durante o processo de limpeza, o cabo quebrou. Oferecendo imediatamente minha ajuda, assegurei-lhes que tinha as ferramentas e peças de reposição necessárias em meu caminhão, pois já havia feito reparos semelhantes antes. Lib, observando minhas ações com interesse, ficou encantada com minha habilidade. Depois de cerca de meia hora de esforço, consegui substituir o cabo e limpar os terminais, depois do que a picape começou sem problemas. A alegria das irmãs era sem limites. Como um sinal de gratidão, Lib me ofereceu uma xícara de chá caseiro sem açúcar de uma garrafa térmica. Abby, com um sorriso brincalhão, sugeriu algo mais pessoal como agradecimento, enfatizando sua apreciação pela ajuda fornecida. Encontrando-me na companhia de duas encantadoras moças, nunca pensei que meus próximos 20 anos seriam associados a outra pessoa que não Sandra. No entanto, a oferta que me foi feita exigiu seduções mais refinadas do que apenas a oportunidade de dividir uma cama com duas irmãs. Obrigado, mas vou ficar com o chá, comentei, tomando um gole da bebida com um gosto incomum. Quando devolvi a xícara para Abby, notei seus olhares expectantes. Meu despertar foi lento e vago. Deitado em um objeto macio, parecido com uma cama, inicialmente pensei que estava no mar, até que percebi que era Abby, sem roupa, rolando em cima de mim, seu peito vibrando para frente e para trás, causando-me sensações agradáveis. Isso é um sonho, pensei, tentando tocá-la, apenas para descobrir que minhas mãos estavam algemadas. O que está acontecendo? Mal consegui dizer depois de várias tentativas mal-sucedidas de falar, sentindo minha garganta seca. Estou apenas retribuindo o favor pela sua gentileza, Abby disse com um sorriso. Minha mente finalmente começou a clarear, e comecei a refletir sobre como acabei em tal situação. Parecia que meu alter ego havia despertado antes de mim e experimentado um prazer incrível. Sexo com minha esposa sempre foi bom, mas isso era outra coisa. Impressionante, Abby elogiou, deslizando de mim e deitando-se ao meu lado. Aposto que já estou grávida, concluiu com um leve sorriso. Levei alguns minutos para recobrar os sentidos e perceber que estava deitada amarrada na cama delas. Essas duas irmãs loucas me amarraram e me drogaram com uma substância que eu não entendia, para que eventualmente as duas pudessem engravidar de mim. Quando recobrei os sentidos mais ou menos, e vi como a segunda irmã começou a massagear minha amiguinha, comecei a resistir. Com que diabos estou amarrada e com o que você me embebedou? Perguntei, e elas me deram uma resposta direta, para que pudéssemos engravidar. Elas eram meninas mais velhas e já precisavam pensar em filhos, mas não queriam construir um relacionamento sério, então perceberam que eu seria uma excelente doadora para a gravidez delas. Quase vomitei com o pensamento, mas elas disseram que tudo o que precisavam de mim era uma gravidez e nada mais. Eles não iriam me assombrar pelo resto da minha vida. Eu disse que estava pronto para cumprir as malditas condições deles, mas apenas se eu não estivesse amarrado e estivesse consciente. Como resultado, eles me soltaram, me alimentaram e me deram uma pílula de Viagra, o que fez meus próximos 3 dias passarem num borrão. Eu já estava me sentindo fisicamente e mentalmente doente. O tempo era gasto principalmente na cama, onde eu cuidava das minhas irmãs, então descansava para me recuperar à noite. No terceiro dia, nós três percebemos que era o suficiente para a noite, e apenas dormimos juntos em uma cama grande sem intrigas desnecessárias. Nós nos divertimos muito, Abby disse, me abraçando para me despedir, e me pediu para nunca tentar estabelecer um relacionamento com crianças, supondo que eu pudesse querer provar a paternidade. Eu assenti, concordando com ela, tomando suas palavras não como uma ameaça, mas como um pedido. Não se preocupe, você não vai me ver de novo, eu disse, prometendo não ligar ou escrever, e fui embora, guardando as memórias de duas irmãs incríveis. Lib me abraçou calorosamente, agradecendo pela alegria que tínhamos experimentado juntos. Obrigada por tudo, ela disse, me assegurando que elas seriam mães maravilhosas. Eu respondi confiantemente que não estava preocupada com as crianças, subindo na minha caminhonete e partindo para sempre. No caminho,
Parei em um café com Wi-Fi para acessar a internet pela primeira vez em uma semana e me deparei com notícias inesperadas. O FBI iniciou uma investigação contra o congressista Johnson por sua fraude financeira relacionada a entregadores de drogas mexicanos usando suas terras para cruzar a fronteira. Os artigos alegavam que ele iria entregar seus parceiros de negócios, muitos dos quais tinham influência considerável. Ao mesmo tempo, Billy Bob Jenkins foi declarado um ladrão de banco em série, envolvido em assaltos em 5 estados e um assassinato durante um dos assaltos. Essas revelações foram uma surpresa absoluta para mim, pois eu nunca havia previsto que minha viagem terminaria com descobertas tão chocantes. Verificando meu e-mail, percebi que, nos últimos 2 dias, minha família, minha esposa, filho e irmão, estavam tentando entrar em contato comigo. Liguei imediatamente para meu irmão Dennis para discutir a carta que ele havia me enviado. Ele começou com notícias sobre o fim das minhas férias, e que eles finalmente tinham pego o homem responsável pelo assassinato de Lasser. Dennis disse que foi o detetive Samson que havia organizado tudo, então parecia que Tim Robbins ou eu poderíamos ser os responsáveis pelo crime. Por que ele estava tentando envolver Tim Robbins? Perguntei, intrigado. Dennis respondeu que Tim era um cara legal, e nós jogamos boliche juntos. Ele então acrescentou que Samson tinha conexões com as esposas, incluindo Lisa Robbins e minha esposa, fazendo um elogio estranho ao qual eu apenas respondi que não estava ofendido. Dennis continuou, me contando que Samson foi preso no dia em que deixei a cidade. No mesmo dia, houve um assalto no National Bank, durante o qual um dos clientes ficou ferido. O FBI analisou as imagens das câmeras de vigilância para encontrar o criminoso. Em um dos vídeos, Samson é visto entrando em um prédio do outro lado da rua do banco e saindo 15 minutos depois. Droga, quais são as chances? Pensei. Acontece que o assaltante de banco, pego depois, havia cometido outro assalto no sul, tentando atirar em um caixa. No entanto, a bala ricocheteou na tela de proteção e o atingiu. O ladrão morreu alguns dias depois. Parece que muita coisa aconteceu na minha ausência, respondi, lembrando das últimas palavras de Billy Bob e Dennis não tinha acabado. Ele me informou que o congressista Johnson do Texas estava no centro de um escândalo político ilegal. Ele e o prefeito Smith eram amigos desde a faculdade, e quando Smith estava planejando concorrer ao Congresso, Johnson contou aos federais sobre o contrabando conjunto de substâncias proibidas. Depois de falar com meu irmão, minha cabeça estava girando com todas essas notícias. Eu nunca tinha enfrentado consequências tão inesperadas antes. Decidindo que era hora de deixar tudo isso para trás, apaguei as cartas da minha esposa e filha, decidindo que era hora de voltar para casa e começar um novo capítulo na minha vida. 2 dias depois, quando cruzei a soleira da nossa casa, Sandra estava ocupada cozinhando o jantar. Ela olhou para mim, e seus olhos se encheram de lágrimas. Pai, estamos tentando falar com você há alguns dias, exclamou minha filha Bárbara, de 16 anos, correndo até mim e me abraçando com força. Isso foi antes ou depois de você emitir uma ordem de restrição contra mim? Perguntei, tentando segurar meu abraço recíproco. Bárbara correu para garantir que não havia ordem. Ela explicou que uma manhã, o detetive Samson veio, acusando minha esposa de estar envolvida com alguém chamado Lasser e confiscando nossos telefones e computadores. Segundo ele, eu não deveria tentar contatar minha família, pois eu era procurado pelo assassinato de Lasser. Eles deveriam ter prendido você, e ele não queria que interferíssemos. Bárbara continuou, assegurando que mamãe e ela nunca acreditaram na minha culpa. Ela descreveu como depois de um assalto a banco e da prisão de Samson, toda a verdade veio à tona. Tio Dennis esclareceu que Samson me acusou, apesar da nossa descrença em suas palavras. Ele é um assassino e um mentiroso, pai. Nós nunca tivemos medo de você. Nós sempre soubemos que você nos amava, Bárbara concluiu, sem reprimir suas emoções. Quando levantei a questão da conexão da minha esposa com Lasser, Bárbara lutou para conter as lágrimas, implorando para que eu ouvisse a mamãe. Ela te ama mais do que qualquer coisa no mundo. Não deixe que isso destrua a coisa mais preciosa que temos, ela insistiu. Sandra, tendo terminado de preparar o jantar, sugeriu que falássemos em particular. Seguindo-a até o quarto, ela olhou para mim através das lágrimas. Bill, eu dormi com Bell e Lasser.
Por favor, me perdoe, ela confessou. Você acha que só um pedido de desculpas pode consertar tudo? Você tem agido assim há meses, e agora está pedindo perdão como se isso mudasse alguma coisa, eu respondi, sem esconder minha mágoa. Na festa de aposentadoria de Suicaia na sexta-feira passada, infelizmente bebi demais, o que foi claramente um erro, embora não desculpe meu comportamento. Naquela noite, Belry se ofereceu para me ajudar a ir para casa, mas, em vez disso, ele me levou para sua casa, literalmente me arrastou para seu apartamento e se aproveitou de mim. Acordando uma hora depois, eu o encontrei dormindo ao meu lado sem roupas, nem mesmo percebendo onde eu estava, Sandra me contou entre lágrimas. Eu me recompus e fui embora, pedindo um táxi para casa. Você se lembra de como no dia seguinte você me levou até meu carro depois que eu lhe contei sobre minha condição na noite anterior? Por que você não me contou o que aconteceu com Belry? Eu perguntei, exigindo uma explicação. Eu teria lidado com ele e o alimentado com pedaços de esterco de vaca, continuei, entendendo a profundidade da minha raiva. Sandra respondeu que estava procurando o momento certo para me contar, temendo que eu agisse precipitadamente e acabasse na prisão. Ela sabia que eu poderia deixá-la, mas estava mais preocupada que suas ações pudessem me colocar atrás das grades. Você é uma boa pessoa e merece algo melhor. Não vou discutir se você quiser o divórcio, concluiu ela. Os últimos 10 dias passaram diante dos meus olhos enquanto eu olhava para minha esposa chorando. Ela estava claramente no limite. Saindo de casa, eu me perguntei se ela realmente não acreditava em mim e se eu tinha fé suficiente em mim mesmo. Lembrei-me de acreditar em Samson, que me informou que Sandra e Bárbara tinham pedido uma ordem de restrição, com medo de mim. Eu deveria tê-las conhecido melhor. Pensamentos sobre o detetive Samson, que me pegou na câmera de vigilância do banco, e como eu acusei cegamente o congressista Johnson, surgiram em minha mente. Minhas ações destruíram indiretamente a carreira do prefeito Smith e levaram à sua prisão. Também me lembrei de participar de um assalto a banco. Todo esse tempo, Sandra estava se desculpando comigo por estar na cama com um estuprador, refletindo sobre o quão difícil era para ela confessar isso e como ela se importava com meu bem-estar, sendo a única que realmente tinha um motivo para se desculpar. Sandra me observou atentamente enquanto eu ponderava suas revelações. Tudo teria sido diferente se ela não tivesse bebido demais naquela noite e acabado na cama de lacer. Já tinham se passado 10 dias desde então. O detetive Samson provavelmente nunca teria aparecido no meu trabalho, e eu poderia não ter decidido deixar a cidade de repente. Billy Bob poderia ter continuado seus assaltos a banco e tiroteios, e o congressista Johnson, seus carregamentos duvidosos de substâncias proibidas enquanto tomava decisões governamentais importantes com o prefeito Smith. Mas Billy Bob, apesar de seu caráter implacável, teria alcançado algo bom. Eu nunca teria passado 3 dias aproveitando a companhia de Abby e Libby se não tivesse tomado essa decisão. Eu sabia que estava fazendo a coisa certa, mas entendi que às vezes você precisa agir errado por razões nobres. Contar a Sandra sobre Billy Bob, o congressista Johnson, o prefeito Smith e o detetive Samson, assim como meus dias com Abby e Libby, era inútil. Não vi sentido nisso. Quando confessei meu amor a Sandra, ela me abraçou com força, permitindo que eu sentisse o calor do seu corpo. Eu te amo para sempre, sussurrei em seu ouvido. Ela respondeu com risadas e beijos, orgulhosa da minha decisão. Nossa filha Bárbara perguntou sobre as chances de ter um irmão ou irmã depois dessa aventura. Sandra já tinha me explicado que devido a complicações na gravidez de Bárbara, outra gravidez poderia ser perigosa, então tomamos precauções. Foi assim que continuamos a viver. Eu não estava planejando me divorciar, mas tinha certeza. Eu não contaria a minha esposa sobre aqueles dias que aconteceram comigo. Esse é o fim da história. Escreva sua opinião nos comentários sobre essa história. Será interessante para nós lermos. Além disso, não esqueça de curtir e se inscrever em nosso canal para não perder histórias novas, igualmente interessantes e emocionantes. Boa sorte!